Eu gostaria de começar com Lucas 1:37, se você quer procurar. Diz assim, Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vou ler novamente, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Temos dois elementos. Tudo o que Deus falou, suas promessas, tudo que Ele prometeu, Ele vai fazer. Pense nisso. Quais promessas vêm à sua cabeça quando você lembra? Não, Deus fez promessas. Eu tenho promessas de Deus, algumas pessoais, algumas para a igreja, algumas para o final dos tempos. Todas as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Ele é poderoso para cumprir. Não existe oposição da carne, do mundo, nem do diabo que vai impedir o cumprimento das promessas na sua vida. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E eu quero dizer para você o seguinte: se você é dele, então as promessas dele são boas para você. Se você é dele, as promessas dele são boas para você. Pensa comigo. Lucas 12:32 diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha a graça. O Pai se agradou, o Pai tem prazer de dar o reino para você. E olha que palavra bonita, ele fala: não fica com medo, pequenino rebanho. Você é do rebanho? Olha a palavra, não fica com medo, porque o Pai se agradou, o Pai tem prazer em te dar o reino. Então não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Primeiro, Ele é todo poderoso para realizar o que Ele quiser. E segundo, as promessas dele para você são maravilhosas, são graciosas, são boas para você. É importante, eu gostaria que você terminasse esse momento aqui entendendo uma coisa, que a maneira como Deus olha para você não é uma maneira agressiva, não é uma maneira exigente no mau sentido, não é uma maneira de quem rejeita, não é um professor zangado, rabugento, um técnico que está disposto a xingar você. Não, o Senhor, Ele tem um coração de profundo apreço por você. É o chavão, mas é a verdade. Deus te ama como um pai, Ele está interessado no seu bem-estar. Não no seu bem-estar da sua carne, mas Ele quer que você desfrute das promessas que Ele tem para a sua vida. Então, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. As promessas que Ele tem para você são promessas boas, são promessas excelentes. E eu me lembro que uma das promessas que houve, que foi transmitida ao longo de milênios, foi a promessa de que um dia viria um Salvador. Um dia viria um ser, um dia viria um personagem que ele era Deus e que ele era homem. Um dia viria o Messias. E essas promessas vieram lá de trás, lá em Gênesis, logo no começo, na formação do mundo, depois que Adão e Eva caem, enquanto Deus está ali acertando, fazendo um aconselhamento ali do primeiro casal, Ele fala o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, está falando para o diabo, entre a tua descendência e o seu descendente é o descendente da mulher. Fala semente, a sua semente. A semente, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O evangelho foi pregado em Gênesis 3. Essa expectativa, essa esperança, ela vem para nós, cara, há milhares de anos. Há milhares de anos tem a expectativa desse descendente. E uma guerra estabelecida. Porque, por um lado, aqueles que confiam no Senhor têm os olhos nesse descendente da mulher, e aqueles que são
da serpente, que são do diabo, querem combater, querem destruir o plano de Deus. Olha o que Deus falou para Moisés. Falou assim: suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então ele prometeu lá em Gênesis, prometeu para o Moisés, prometeu para o Abraão. Sabe como ele falou? Ele falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele prometeu para Davi, ele falou: Davi, a tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Olha só, ele prometeu para o Davi que o Davi ia ter um descendente que ia reinar para sempre. E você olha na história e fala: ué, deu problema aqui, porque o Salomão, depois do reino do Salomão, desandou. Cadê o reino de Israel? Nem tem monarquia hoje em Israel. Mas estava se referindo a esse que veio no Natal. Ele falou para Isaías também: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tudo que Deus falou, Ele vai fazer. Tudo que Deus falou, Ele vai cumprir. E como que nós vamos nos encher de fé nessa manhã? Olhando o que Ele fez, como Ele fez há 2000 anos atrás. Como foi esse advento do Natal? Como que Deus trouxe para a terra um representante, um dos membros da Trindade? Como que Deus trouxe o Filho primogênito dele? Como que foi esse mistério? Como que Deus trabalhou isso? E aí nós vamos para Lucas. Agora eu acho que você pode olhar na sua Bíblia. A gente vai ficar trocando de Lucas para Mateus, ok? Nós vamos ler Lucas 1, de 26 em diante, mas eu vou dar uma palhinha do que veio antes. No comecinho ali de Lucas, um anjo aparece e visita um sacerdote, um sumo sacerdote chamado Zacarias, que já era um senhor, e ele entra no Santo dos Santos, tem um anjo lá. O anjo fala com ele o seguinte: olha, você vai ter um filho na sua velhice. Você e a sua mulher são estéreis, mas você vai ter um filho, e ele vai ser o que vai preparar o caminho do Senhor. E esse sacerdote, então, sai dali e tudo que o anjo falou se cumpre na vida dele. Em seguida, nós temos o texto que a gente vai ler agora. Lucas 1, de 26 em diante. No 6º mês de gravidez da Isabel, que era mulher do Zacarias, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus. Esse anjo Gabriel aí, não sei se você lembra, mas esse anjo Gabriel, ele apareceu lá para o Daniel no passado. E quando ele apareceu para o Daniel não conseguiu nem ficar em pé. Daniel desabou no chão e ficou quase que sem sentido. Tamanha glória do Gabriel. Eu acredito que dessa vez Deus falou: Gabriel, vai manso dessa vez, vai um pouco menos glória, diminui ali a regulagem da glória, porque senão vai ficar complicado, né? Então o Gabriel chegou, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galileia. Lembra ali de como é aquela região da Palestina? Ao sul você tem a Judéia, no centro você tem a Samaria, e ao norte você tem a Galileia, ali com o lago de Tiberíades, o lago da Galileia. Então ali naquela região morava uma virgem desposada. Como é que era o casamento na época? Fazia-se o acordo, estão casados, o menino combinava, a menina combinava, os pais estavam de acordo, e depois que eles estavam desposados, aí que o noivo ia procurar um emprego. Olha que loucura! Aí que ele ia arrumar a casa, aí que ele ia arrumar tudo para casar com a moça, mas já estava resolvido, ele já tinha garantido, a garota dele estava lá esperando na casa do pai dela. Ok? Era assim que funcionava. Então a gente imagina que o José estava arrumando a casa, né? Pintando o apartamento, fazendo uma obra. Uma virgem desposada, ela, conforme mandava o figurino, só ia ter relações com ele depois que ela fosse para a casa dele, e aí o casamento estaria completo.
com certo homem da casa de Davi. Da casa de Davi, lembra que eu li lá a promessa? Que Davi ia ter um descendente, um rei? Então, está dizendo que o José era da casa de Davi, da descendência de Davi. E o nome dele era José, a virgem se chamava Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te. E hoje, gente, devido a tantas más notícias, devido a tantos acontecimentos aí no mundo, parece que a gente perdeu a capacidade de se alegrar. E naquela época não estava muito fácil para eles também, não. O Império Romano tinha tomado conta ali da Palestina, impostos altos, opressão, mas o anjo olha para ele e fala: mulher, fica alegre, se alegra porque você é favorecida, o Senhor é contigo. Olha que legal. Quanto tempo faz que você não fica alegre no Senhor? Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito. Bom, só de ver o anjo eu já ficaria perturbado, né? E ela ouviu a palavra. Enquanto a gente lê esse relato aqui, dá a nítida impressão de que o Lucas entrevistou a Maria, pelo que ele conta. Porque como é que você ia saber que ela perturbou-se muito? Como é que você vai saber que ela guardou aquilo no coração? Tudo indica que o relato veio direto da Maria. Tá? Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: não temas. Então, se alegra e não temas. São dois pontos que eu queria que a gente levasse para casa hoje. Não vamos viver com medo. Não vamos viver com medo. E vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele tem promessa para a nossa vida. Ok? Então, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria achou graça. De fato, Deus foi com a cara dela. Ela falou: não, essa menina vai ser a mãe do meu filho. Essa menina vai carregar no seu ventre o Filho de Deus. Essa menina, gostei dela. Espírito Santo, Jesus, vamos olhar ali. Serve essa? Então está combinado, vai ser essa. Achou graça diante de Deus. Agora, gente, se você acompanhar a vida da Maria, você vai descobrir o seguinte, que ser agraciado não é sinônimo de ausência de luta. Maria recebeu essa graça e ela ficou feliz. Depois você vê o cântico dela, depois que ela encontra a Isabel, que rola um reteté, você vai ver o quê? Maria se alegrou muito. Mas isso não quer dizer que Maria não passou por dificuldades. Não quer dizer que Maria não se angustiou. Não quer dizer que Maria não teve seus momentos de conflito. Então, gente, nós somos agraciados. E muito agraciados. Porém, passaremos por lutas. Mas a luta, ela não anula a graça, é o contrário. É como se a luta fosse o tempero da graça. É como se a luta fosse a aventura do filme que você assiste. É como se a luta fosse a prova, a prova cabal de que você é agraciado e que você pode passar por aquela situação. Então não vamos olhar as dificuldades e nos sentir esmagados por elas. Não vamos olhar para o mundo e para o caos que se avizinha e ficar completamente, quem sou eu? Não posso fazer nada. Não, ao contrário, o Senhor se agradou em nos dar o reino. Ele se agradou em nos dar o reino. Então você e eu fazemos parte desse reino que é de Deus. Ele é o dono de tudo que acontece. E nós pertencemos a Ele. Temos trabalho, temos tarefas a desempenhar nesses últimos dias. E assim como o Senhor agiu de maneira soberana e cumpriu tudo que Ele tinha falado lá a respeito da primeira vinda, assim Ele vai cumprir a respeito da segunda vinda. E assim como Ele falava para Maria, Maria, se alegra. Eu digo para você hoje, se alegra no Senhor, porque o Senhor vai cumprir aquilo que Ele tinha falado. Cada plano dEle, cada projeto dEle
vai se cumprir. Mas teremos luta. Mas não olha para a luta como se fosse algo extraordinário. Puxa vida, acho que alguma coisa deu errado. Apareceu uma luta no meio do caminho. Eu devo ter feito algo errado. Puxa, que luta é essa? Eu queria só as bênçãos. Mas a luta, ela faz parte da bênção. Ela é o que te conduz a ser condecorado no final. Às vezes você pode pensar, eu não quero ser condecorado não, eu só quero chegar lá e receber o meu. Se eu tiver salvo já está bom, não precisa galardão não. Mas pensa bem, se isso fosse verdade, Jesus não ia dar tanta ênfase para o galardão. Repara, o galardão você vai levar ele para a eternidade. E você pode garantir isso aqui. Jesus fala, ó, se você investir no reino, você tem um tesouro no céu. E aí a gente que... Céu é um negócio meio distante para a gente, né? Tesouro no céu. Mas imagina você chegar lá em cima e depois reinar aqui embaixo e ter uma reserva de recompensa, de privilégios, de oportunidades que você garantiu aqui. E você talvez chegue sem nada e fala, puxa vida, mas eu não garanti nada para a eternidade. Mas Jesus vai dizer, mas eu avisei, tantas vezes eu avisei, eu falei para você. Então há um trabalho que nós podemos fazer, não para alcançar a salvação, mas como resultado da salvação, como uma ação, uma resposta a essa salvação maravilhosa, o Senhor conta conosco. Eu imagino que na hora da condecoração, né, talvez ele passe os vídeos dos seus trabalhos, do desempenho, das orações, dos abraços, das palavras, das ofertas, do seu tempo com Deus. Agora, quanto tempo será que esses vídeos vão gastar com questões fúteis, ridículas que você gastou na vida? Vamos continuar o texto então, olha lá. Estou lá no Lucas 1, estou no 31. O texto diz assim, ó. Eis que conceberás, falando com a Maria, tá? E darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ó, Maria, tu vai ficar grávida, viu? Vai nascer o neném e tu chama ele de Jesus. Ele vai ser grande. Vai ser chamado, muito obrigado. Um pouquinho. Obrigado. E você vai chamar ele de Jesus, ele vai ser grande, vai ser chamado Filho do Altíssimo. Então ele já fala logo, olha, esse que está aí na sua barriga é Filho do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Deus. Então ele está dando os títulos de Jesus. Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então quem vai garantir o trono de Jesus? É o pai. Ele nem vai precisar ir lutar para conquistar, é o Pai que vai dar o trono para ele. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Uou! Ah, eu quero esse aqui no meu ventre, esse filho aí. Eu quero. Né? Maria viu Jesus reinando? Não. Mas ela vai ver Jesus reinando? Vai. Repara que as promessas, elas estão aqui na primeira vinda. Mas algumas só vão se cumprir plenamente na segunda vinda. E eu e você estamos aqui nesse intervalo, nessa dispensação, nessa graça dos gentios, o tempo dos gentios. Mas uma vez terminado esse tempo dos gentios, a primeira e a segunda vinda vão se fundir. E as promessas vão se concretizar plenamente. E essa frase que Maria ouviu a respeito de Jesus vai estar completamente alinhada e de acordo. Nem toda promessa vai se cumprir nessa vida. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem nenhum. Tudo bem, eu sou de Nazaré, mas eu não sou tonta, né? Poxa, eu sei, eu não saí com ninguém, eu estou noiva aí do José, mas a gente não teve nada não, sou virgem. Como é que vai ser esse negócio? Para ela não duvidou do anjo, Zacarias deu uma rateada. Zacarias perguntou como é que é isso, mas ele deu uma duvidada. E aí
perdeu a voz. A Maria não, ela perguntou, mas como é que é? Só me explica aí, eu quero saber como. Eu já topo. Aí o anjo falou, ó, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Cara, isso é bacana, hein? Lembra da criação do universo? A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, chocava. E veio a palavra e começou tudo a acontecer. Imagina uma palhinha disso só para Maria. E ali, no ventre da Maria, aparece a semente. Já germinada, pronta, o segundo Adão. 100% divino, 100% sem pecado. E ela vai ser a barriga de aluguel, né? Maria, primeira barriga de aluguel de Deus. E aí, para ficar muito claro na cabeça da Maria, para ela ainda dar uma animada, ele falou, ó, Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice. Sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. E aí vem a frase que nós começamos. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Caramba, a velhinha ficou grávida. Rolou um avivamento lá no meio do casal, né? O casal já antigo e tal, mas rolou um avivamento e ela ficou grávida. Já estava de 6 meses. Hoje em dia, você com 40 anos, os médicos já recomendam que você nem tente. Que fica meio perigoso, né? Ela já era uma anciã. Aí a Maria tinha 2 opções. Ou ela topava o projeto, ou ela rejeitava. E topar tinha uma série de implicações. Mas olha a Maria, olha a pegada da Maria, cara, da irmã Maria, né? Que na época estava virgem. Então olha a pegada da Virgem Maria. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Uou, rapaz, que moral da Maria, hein? Ela topou. Ela ia engravidar sem ter casado com Moisés, com o José, sem ter casado com José. E fala o quê? E o anjo se ausentou dela. Eu imagino em algum período aí, em algum momento, entre ela dizer, eis aqui a tua serva, e o anjo saía, que o mistério rolou. Ali, a sombra veio, tal, e apareceu no ventre dela o Senhor, o Todo-Poderoso, estava lá. Vamos ver Mateus 1:18? Começamos em Lucas, ok? Agora a gente vai chamar a harmonia dos evangelhos. Quando você coloca um do lado do outro e vai tentando ver a história. Então Lucas começa contando primeiro e Mateus dá uma resumida. Mateus 1:18 diz assim, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, repara que ele não tem muito detalhe, ele já entra direto. Antes que tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Resumiu o que a gente acabou de ver aqui com o Lucas. Mas José, o José, garoto. E o José, hein, gente? Agora, deixa eu viajar um pouquinho aqui. Imagina que a Maria viu o anjo. Aí depois que ela viu o anjo, teve aquela história. Primeira pessoa que ela foi visitar, o José. José, nem te conto. Viu um anjo. É mesmo, Maria? Viu um anjo? Viu um anjo, grandão. Cheio de glória. E é mesmo, o que ele falou? Falou que o Messias está chegando. Na nossa geração. Yeah! Caramba. Filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Bacana. E vai nascer na minha barriga. É, Maria. É. E se quer saber? Já estou grávida. Opa. Aí o José falou, opa. Espera aí. Posso ser jovem, mas não sou tonto. Eu não tive nada contigo. Tive? Que história é essa? Tu está grávida, mulher? O Espírito Santo desceu sobre mim e ali a sombra do Senhor me envolveu e eu estou grávida. José ficou bolado. José, pela cara dele, ela já entendeu tudo. Falei, não deu certo. E aí José volta para casa como? Abatido. Chateado. Maria, gostando dessa mulher, gente.
minha menina, a gente tinha tantos projetos juntos. Como é que essa garota, o que ela aprontou, gente? E aí o José, olha aqui o que falou, sendo justo e não querendo infamar, ele podia entregar ela e ela podia até ser apedrejada. Ela até poderia ser apedrejada. E ele resolveu fazer o quê? Deixá-la secretamente, fazer uma cartinha rápida. Maria não é minha mulher, eu não sou o marido dela. Tchau. E sumia. Pé no mundo. A fama de engravidador de menina ia ficar com ele. Maria ia ficar ruim para todo mundo. Mas pelo menos a menina ficava inteira. Era o plano dele. Planinho ruim, mas fazer o quê? Ele gostava da Maria, também não sou otário, né? Peraí, pô. Engravidou. Ok? Então, esse era o quadro lá. Continua o texto. Enquanto ponderava essas coisas, estava lá fazendo o plano dele. Não, eu vou fazer isso, vou preparar a cartinha e tal. Eis que lhe apareceu em sonho, se você acompanhar depois, sempre que Deus vai falar com José, vai falar em sonho. Ok? Um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, chamou pelo nome, filho de Davi, você é candidato ao trono. Seus filhos estão ali na linha de sucessão do trono de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher. Tua mulher. Não, eu já ia dar a carta. Tua mulher. Presta atenção. Não fica com medo de ser chamado de mané, de otário, de nada disso. Não tema, não fica com medo. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Uau, a mesma coisa que ela falou. Aí você fala, só falou isso? Não. Ela dará à luz um filho. Já falou, vai ser homem então. E lhe porás o nome de Jesus. Josué. Josué em hebraico. Jesus, a versão grega, né? E Josué, se você for ver, as primeiras letras de Josué e Josué são as 3 primeiras letras do tetragrama de Jeová e Yahvé. Então é Deus, com o nome de Deus, salva. Esse era o nome do garoto. Quem dá o nome para o garoto não é o pai? Então o pai já estava dando nome para o garoto. Não vai inventar nome para ele não. O nome dele vai ser Jesus. José já, Agora, pensa bem, gente. Você fala assim, poxa, mas o José, né, criou o filho de outro. Mas pensa bem. Mesmo que não tivesse um DNA do José ali, o teu filho é filho mesmo? Será que todo filho que a gente tem não é um filho de Deus? Não é alguém que a gente cria para ele? Porque não é meu. Gabriela é minha, Cristina é minha, são do Senhor. São do Senhor. A gente cria para ele. A gente quer que elas o conheçam, porque elas existem para ele. O que eu fiz, gente, para ter uma filha linda dessa? Não fiz nada. Não fiz nada. Não é? Quem faz a obra? É o Senhor, o milagre vem do Senhor. E aqui com José é a mesma coisa, só que no caso dele era caricatural. José, tu vai criar meu filho, hein? Dá o nome de Jesus para ele. Uou! Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo. José era um pai exemplar, cara. Se você acompanhar a vida do José, você vai ver que esse cara era ponta firme. Dos filhos de José, além de Jesus, mais 2 tem carta aqui no Novo Testamento, Judas e Tiago. Sendo que Tiago se torna o pastor de Jerusalém. Quem criou? O José. José morreu novo, mas fez um bom trabalho na criação dos garotos. Ok? Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria, sua mulher. Apareceu lá na casa dela, né? Foi lá buscar. Maria! O que você quer, José? Maria, abre aí para a gente conversar. Não, você não acredita em mim? Nossa relação não pode continuar assim. Ô Maria, apareceu um anjo para mim. Agora você quer falar comigo que o anjo apareceu, né? Brincadeira, não sei se foi assim.
Mas eu sei que eles conversaram, discutiram a relação. E ele falou, Maria, como é que era o anjo? O meu era grandão, cabelo assim, pele morena. E o seu? Igualzinho. A roupa era assim, tinha um negócio aqui na cintura? Tinha. É o mesmo anjo, deve ser o tal do Gabriel. E como é que foi isso? E eles contaram. E eu já sei o nome do garoto, é Jesus. Ela já tinha falado para mim também. Ok? E ali eles combinaram. E falou, vamos lá para casa, Maria. Mora lá comigo. Fica lá em casa. Ainda estou arrumando ali um telhadinho no lugar, tal, fazendo uma reforma. Fica lá comigo. E aí fala o quê? E ele a recebeu, e ele recebeu a sua mulher. Ok? Nesse contexto, Maria morando com José, eu acredito, gente, que pode ter tido uma festinha, sabe, um jantarzinho, coisa simples. Dá tempo, o bebê tinha acabado de chegar na barriga, nem estava barriguda. José chamou meia dúzia de parentes, falou, olha só, a gente não quer esperar mais não. Gosto muito dessa mulher, ela gosta muito de mim, a gente vai morar junto logo, não vou esperar um ano para arrumar a casa, não vou fazer nada disso, tá bom? Então, final de semana, lá na casa do papai, a gente se encontra, vamos matar um bezerro lá, uma ovelha, e vamos fazer um churrasco. E aí casaram. José e Maria se casaram. E naqueles dias, Lucas 2, foi publicado um decreto de César Augusto. Lucas dá as datas todas, né? Para quem gosta de história, para quem gosta de conferir, Lucas é metódico, é cientista, é médico, né? Ele vai dando. Foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz um filho, seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos voltar um pouquinho. Jesus tinha que nascer em Belém. Lembra de um fariseu que falou assim, ô Nicodemos, tu também é da Galileia? Estuda e vê que da Galileia não sai profeta. Todo mundo sabia isso, ok? Inclusive os anjos e Jesus. Gente, o garoto vai nascer na Galileia, a gente tem que tomar uma providência. Aí o anjo falou assim, alguém tem que falar lá com aquele César Augusto para ele fazer um decreto aí. E aí fizeram a conta do dia que alguém ia falar no ouvido do César, até a hora que ia soltar o decreto, o dia que ia ter que ir lá, aí ele fez a conta lá dos dias da Maria, quando que deve nascer? Tal dia. Tem que bater certinho. E aí cronometraram lá no céu, e aí saiu o decreto. Saiu o decreto para quê? Porque o menino tinha que nascer em Belém. O menino não podia nascer na Galileia. O filho de Davi nascia em Belém. Pensa comigo, o que é difícil para Deus? Um Deus que cria o universo com essa complexidade toda, tudo que Ele falou vai acontecer. Você pode estar olhando para a sua vida e falar, caramba, isso aqui nada nunca vai acontecer, esse negócio que Deus falou. Como? Nunca. Não tem condição. Como que esse menino lá da Galileia vai ser o Messias? Não pode. Né? Então, saiu lá o decreto. E eles foram se alistar. Só para a gente fazer conta, lá da Galileia para Nazaré, que é um pouco ao sul de Jerusalém, se você for reto, assim, dá 100 e poucos quilômetros. Mas se você der uma volta assim, pegando um caminho mais amigável, vai dar 157 quilômetros. Caminhando nas costas do burro, se você viajasse 24 horas por dia, dava 1 dia e 9 horas. Só que se você parar, que ninguém é de ferro, dá uns 3 dias de viagem, cara. Agora, bota uma mulher barriguda no lombo do burro, se é que tinha o burro, e arrasta ela, cara. 3 dias de viagem. Viajava 8 horas, dormia. Viajava 8 horas, dormia. Terceiro dia chegava. Ok?
a fim de alistar-se com Maria, sua mulher. Estando eles ali, olha que coincidência, completaram-se os dias. E ela deu à luz o seu primogênito. Naquela época era costume você enrolar o neném, né? Era o trato que dava na época. Só que fala aqui que eles estavam na garagem. Estava na manjedoura. Que loucura. Estava na manjedoura, botaram ela lá com os bois, com as vacas, com as ovelhas. Isso aí a gente está cansado de ver, né? As figurinhas de história de criança que a gente viu pra caramba. E enrolou lá o neném, chegou na cidade, já foi em cidade de praia, em época de feriado. A cidade é tranquila, mas quando chega lá está lotado. E se tu não fizer uma reserva, você roda. Naquela época, o José não conseguiu fazer o booking. Não conseguiu fazer a reserva lá no Belém Inn. Não rolou. E ele chegou lá, estava tudo ocupado, não tinha lugar para eles. Tiveram que ficar na garagem, tiveram que ficar no estábulo. Mas aquele estábulo, em algum momento, ele se tornou o centro do universo. Em algum momento, aquele estábulo, ele ficou cheio de luz. Em algum momento, os anjos se acotovelavam para olhar aquele estábulo, porque ali estava acontecendo uma divisão da história. Naquele momento, o próprio Deus estava se fazendo gente na frente daquela multidão estupefata. Na terra ninguém percebia, não se sabia o que estava acontecendo, mas no céu era uma loucura. No céu era uma revolução. Como o Todo-Poderoso largou seus atributos, se esvaziou, se fez um bebê. Mas numa cena, numa garagem, num estábulo. Acho que se minhas filhas nascessem no estábulo, eu ia ter uma síncope. Eu ia ter um ataque. Mas Deus não liga para essas coisas. A gente fica tão preocupado com tantos detalhes. Deus é simples demais. E Ele resolveu que o filho dele ia se identificar com quem era humilde. E resolveu que ele ia nascer ali, sem pompa, discreto, escondido, porque ele estava nascendo em tempos de guerra. E havia naquela mesma região pastores. Então você imaginou? Estava lá eles no estábulo. Se você olhar ali pelo Google Maps, você vai ver que tem umas regiõezinhas com cidade, com casas, e aí tem um descampado, mais regiões e mais descampado. No descampado, ali perto, tinha os pastores que cuidavam das ovelhas. Não sei se você sabe, mas Deus gosta de pastor, rapaz. Né? Moisés era pastor de ovelha. Quem mais que era pastor de ovelha? A Raquel, pastora de ovelha. Davi, pastor de ovelhas. Então, Deus gosta. E ele resolveu dar aquela notícia bombástica para os pastores de ovelha. Pastor de ovelha, naquela época ninguém queria saber de pastor de ovelha. Normalmente ele está fedendo. Fica muito perto dos bichos. Vive no campo, não toma nem banho direito. Os bichos eram meio alijados. Mas engraçado, foi para esses caras que Deus falou. Olha como é que estava. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. De novo, não fica com medo, se alegra. De grande alegria. Que o será também para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, nada de Galileia, o Salvador, que é Cristo, o Messias, Salvador, Messias, o Curios, o Senhor soberano. Ele surgiu, ele nasceu, isso vos servirá de sinal. Encontrareis a criança envolta em faixas e dentada numa manjedoura. Deu o endereço para eles, subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus. Rapaz, imagina
Copa do Mundo. Alguém aqui já viveu para ver Brasil campeão de Copa do Mundo? Se tem um jogo, o jogo acabou, vamos dizer, 5 horas da tarde, e você sai na rua, como que está o clima da rua? Existe uma energia no ar, existe uma comemoração, existe um falar, existe, todo mundo está alegre, está emocionado, está vibrando, porque o Brasil ganhou um título. Agora você imagina no céu, um projeto que foi desengavetado, que estava lá desde o começo da humanidade, 4.000 anos atrás, 5.000, sei lá, e de repente ele se cumpre, e o Filho de Deus nasce. Todo mundo que olha para Deus, o Pai, ele está com aquele sorrisão. Meu garoto, nasceu meu menino, já dei o nome dele, vai ser Jesus, vai salvar a humanidade. E aí, rapaz, tem uma banda, tem uma festa. E aí o anjo aparece, dá a notícia para os pastores e deixa eles contemplarem a realidade do céu, a loucura e a festa. Queridos, o nosso desafio é estar afinado com a realidade do céu. Porque a realidade da terra é alheia muitas vezes ao que Deus está realizando. Mas é lá em cima que se define o que acontece aqui embaixo. Que o Senhor nos dê essa graça de estarmos olhando para cima, para podermos festejar com Ele, para que possamos nos alegrar e não viver com medo. E não viver com medo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo que Deus falou, Ele vai fazer. Lembra? Não fica com medo, pequeno rebanho, porque Deus se agradou em dar o reino para vocês. O anjo foi embora, os pastores foram lá ver, aquela cena clássica de filme de Natal, né? Chegando os pastores para visitar o bebê, contaram tudo o que tinha acontecido, foram os primeiros pregadores. Essa é a nossa tarefa, contar o que a gente sabe do céu aqui na terra. Então, se por um lado nós devemos estar alegres, não devemos estar com medo, por outro nós devemos falar. Não podemos descansar, falar dá trabalho, propagar dá trabalho. Nós somos chamados a trabalhar. Lembra do chamado do Senhor? Ide, pregai o Evangelho, batiza, integra, ensina. Então, esse é o nosso desafio. Precisamos, patrocinados, energizados, cheios do poder dessa alegria, proclamar, gente. Proclamar. O Messias veio. Jesus veio. Lembra? Primeira vinda, Natal. Jesus veio. Mas deixa eu te falar algo melhor ainda. Ele está voltando. Jesus vai voltar. Falta pouco. Em breve o parênteses dos gentios vai se cumprir. Vocês conhecem a história. Depois chegaram os magos, né? Foram para Jerusalém, tentaram lá pedir informação para Herodes, adoraram o Senhor e Deus veio conduzindo cada passo daquela nova família que criava o Filho de Deus. Eu queria desafiar você nessa manhã a não ceder ao medo. Às vezes a gente fica com medo e a gente quer, como é que eu vou dizer, enganar o medo, se entorpecendo com distrações. Então a gente se distrai, a gente se ocupa um pouquinho, mas o medo não vai embora. O medo só se resolve olhando para o céu. O medo só se resolve sabendo quem é você diante de Deus. Vamos olhar para o céu, vamos lembrar que Jesus veio e saber que Ele está para voltar. Eu não consigo ver as movimentações lá em cima, dos exércitos, do que vai estar acontecendo. Mas examinando as Escrituras, eu diria, cara, falta pouco. Falta pouco. Não erro dizendo falta pouco. Tá? Se eu marcar uma data, tal, dizer quem é o anticristo, aí eu me enrolo. Mas eu posso dizer, falta muito pouco. E assim como Ele veio a primeira vez, Ele vai ver a segunda. E eu quero rogar
não vamos ficar parados, não vamos ficar nos distraindo, né? Eu quero um passatempo, vamos correr dos passatempos. Às vezes você viaja só para descansar, amém, descansa, recobra as forças, mas não vive para viajar, não vive para descansar, vive para o Senhor, se empenha no trabalho do Senhor, se gasta no trabalho do Senhor, e o primeiro trabalho do Senhor é olhar para o céu, é estar ligado no céu, para você poder então ser esse agente de alegria, de destemor, destemidos, aqueles que andam para o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, as situações aqui andam tão complicadas no mundo, e a gente tem uma tendência, Senhor, de medir a nossa vida pelas notícias, sempre mais, né? Pelas teorias, Senhor, pelas armações, pelas diabruras do príncipe desse mundo, Senhor. Mas, Senhor, não queremos andar, Senhor, nesses dias finais, com a cabeça baixa. Não queremos andar desanimados. Não queremos andar, Senhor, sem poder, sem energia, sem graça para anunciar, Senhor. Pelo contrário, queremos ouvir a voz do anjo dizendo: alegra-te, alegra-te, não temas, para que possamos, Senhor, nesses dias que são os últimos, sermos transportadores, assim como Maria foi, Senhor, que ela levava o teu filho onde ia, que nós também possamos conduzir, Senhor, e levar o teu Espírito, Senhor, aonde quer que nós formos, Senhor, e com ele, Senhor, as boas novas, e com ele a ligação do céu, para que nesse final de ano, Senhor, nós façamos a diferença, Senhor, e o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém.